Beleza, galera? Vamos lá resolver agora uns exercícios, tá? Gente, eu preparei os exercícios mais importantes da nossa apostila, os exercícios que eu acho que você vai ficar com dúvida em algum detalhe. Peguei alguns exercícios muito bons da UEM para a gente trabalhar nessa aula, tá? Então vamos lá, vamos começar. É, Dentro dos exercícios que eu selecionei para vocês, eu quero fazer alguns. Só que antes de ir direto para os testes, vamos fazer uma revisão bem breve, bem rapidinho, tá? A gente viu na aula de hoje polaridade de ligações, tá? Lembra que polaridade de ligações é diferente de polaridade de molécula. Quando eu tenho ligação entre átomos de mesmo elemento, a ligação é covalente polar. Quando eu tenho entre átomos de elementos diferentes, a ligação é covalente polar. Ligação, tá? Quando eu classifico moléculas, é diferente. Eu tenho que fazer a soma vetorial. Lembra que a gente estudou a molécula do CO2? A molécula do CO2 é uma molécula linear e ela é apolar. Quando eu pergunto para vocês a ligação do CO2 é entre átomos de elementos diferentes, então é polar a ligação e a molécula é apolar. A água, lembra que a água é angular, toda molécula angular é polar. Então, uma revisão aí para você lembrar essas moléculas mais importantes. CO2 é apolar, a água é polar. Coloquei para vocês quando tiver dois átomos, tá? Sempre é polar, dois átomos diferentes. O CO2 acabei de falar para vocês que é apolar. A água, acabei de falar que é polar. Amônia, piramidal, né? Lembra que a amônia, quando você vai fazer a soma vetorial, dá diferente de zero. A molécula é polar. Tetraedro, tetraedro com quatro ligantes iguais, sempre apolar. Se aqui eu tirar o cloro e colocar hidrogênio, vira polar. Não esquece disso, tá? Que é o caso do clorofórmio. BF3, a molécula trigonal plana. Isso cai muito, gente. Tá? Lembra que o boro é aquele que fica estável com 6 elétrons, tá? Quando você faz a soma vetorial, cada ângulo aqui é 60 graus, ó. A soma desses dois caras dá um vetor resultante aqui no meio. E esse vetor eu cancelo com o de cima. A molécula é apolar, tá? Fechou? Então, o resuminho que eu queria mostrar para vocês antes de ir para os testes. Tá, vamos começar. Ó, ele fala assim para nós: a molécula apolar que possui ligações polares. Então, a molécula tem que ser apolar e a ligação tem que ser polar. Então, vamos lá. Gente, Cl2. Se você lembrar, o Cl2 é uma substância simples. E a gente aprendeu no finalzinho da aula passada que toda substância simples diatômica ela é apolar. Ah, então a molécula aqui vai ser apolar. Só que a ligação tem que ser polar também. Mas peraí, mas não vai ser cloro com cloro? Se é cloro com cloro, eu estou tendo ligação entre átomos de mesma eletronegatividade. Então essa ligação ela vai ser uma ligação covalente apolar. Então essa aqui já não pode ser, tá? Já está errada, não pode ser. Gente, essa molécula é o carbono. Lembra que o carbono faz 4 ligações. E olha que ele tem 3 ligantes aqui, ó. 3 hidrogênios e um cloro, tá? 3 hidrogênios e um cloro. Então, ele tem o cloro e tem 4 ligantes. Gente, se eu tenho o carbono com 4 ligantes, qual é a única geometria que pode ser? Tetraédrica. Mas lembra que eu falei para vocês, quando eu tenho um tetraedro, se todos os ligantes forem iguais, a molécula vai ser apolar. Que a gente acabou de ver, ó. Eu mostrei aqui para vocês, ó. Esse caso aqui, ó, CCl4. Quando eu tenho todos os ligantes iguais, a molécula é apolar, tá? Eu tenho que procurar uma molécula polar. Mas quando eu tenho os ligantes diferentes, gente, a molécula é polar. Então aqui, ó, se eu tenho ligante diferente, já pode pôr que a molécula é polar. O tetraedro só vai ser apolar se eu tiver os 4 ligantes iguais. Ó, essa aqui é a molécula do clorofórmio, que eu trabalhei com vocês na aula passada. Para ser apolar, o tetraedro, os 4 ligantes têm que ser iguais, não pode ser
ele quer uma molécula apolar, tá? Só que a ligação tem que ser polar. Essas duas são apolares. Esse aqui é o tetracloreto de carbono, que a gente acabou de revisar, ó. O tetracloreto de carbono, lembra que o carbono e o cloro é mais eletronegativo e fica com uma carga parcial negativa, o carbono positivo, né? O vetor vai do mais para o menos, ó, do mais para o menos sempre, ó, tá? Do menos, do cara que fica com a carga parcial positiva, né? O cara mais eletronegativo que fica com a carga parcial negativa. Lembra que esses vetores dá um vetor resultante aqui, né? E aqui a gente cancela, ó, esse vetor azul com esse aqui, ó. Tá? Todo tetraedro com 4 ligantes iguais é apolar. Só que a ligação é polar. Rodrigo, por que é polar? Porque a ligação é diferente da polaridade da molécula. Ó. É entre elementos de eletronegatividade diferente. Então a ligação é covalente polar. Então é a letra D. Fechou, gente? Beleza. Tá. Próximo. Esse próximo eu coloquei para vocês já a tabela periódica, porque a gente vai precisar, tá? Então, olha o que ele fala. Considerando-se os elementos químicos e seus números atômicos, tá? Ele fala assim, daí ele deu o número atômico para a gente, daí ele fala o seguinte, ó. No composto CaCl2 encontra-se uma ligação covalente polar. Como que você vai saber isso? Calma, aqui é o cálcio. O cálcio está aqui, gente. Lembra que na tabela periódica, quando você faz essa escadinha do boro aqui, ó, que você tem essa escadinha, ó, que começa embaixo do boro, tudo para a esquerda é metal e aqui é não metal. O cálcio é um metal e o cloro é um não metal. Metal é iônica, então isso está errado. Ele está falando covalente, não é iônica. NaCl é iônica, isso que está verdade, ó. Metal e não metal, sódio, ó, é um metal alcalino, tá? Beleza. Daí ele dá o cloro. É uma ligação covalente polar. Gente, mas o cloro é cloro ligado a cloro. Cloro ligado a cloro. Cloro ligado a cloro é uma ligação covalente, porque ele é um ametal, né? O cloro está aqui. Mas quando o elemento é igual, lembra, átomos e mesmo elemento, é covalente apolar. Então essa aqui está errado. Agora, hidrogênio, H com H, tá? Quando é hidrogênio com hidrogênio é covalente e átomos de mesma eletronegatividade são iguais, então vai estar verdadeiro, tá? É covalente apolar H com H. Então dá 10 a resposta. Beleza, gente? Tá? Bom, vamos ver o próximo. 75, tá? Veja lá que está dentro dos exercícios selecionados. Ele fala assim: as ligações covalentes podem ser classificadas em dois grupos: ligações covalentes polares e ligações covalentes apolares. Observando a polaridade das ligações e a geometria da molécula, somos capazes de verificar se uma molécula será polar ou apolar, tá? Então ele quer saber se a molécula vai ser polar ou apolar. Ó, com base nisso, assinale as opções que apresentam moléculas apolares. Então, ele só quer molécula apolar. Vamos tentar ir alternativa por alternativa se a gente consegue eliminar. HCl, gente, eu falei para vocês. Sempre que eu tiver dois átomos, molécula com dois átomos, e esses dois átomos sejam diferentes, a molécula é polar. Então, esquece. Esse aqui já não pode ser. Aqui, o primeiro é polar, esquece. Tá? O NO2 a gente desenhou naquela questão da UEM. Essa molécula é angular. Tá? É polar também. Tá, vamos lá. Cloro, Cl2. Substância simples diatômica. Toda substância simples diatômica é apolar. Essa aqui é apolar. Então, pode ser essa alternativa, porque ele quer apolar. Tá? CO2. CO2 eu revisei com vocês agora. O CO2 é uma molécula linear. O CO2 é apolar. O CO2 é super famoso, tá? Amônia é uma geometria piramidal, se você lembrar. Amônia é piramidal, tá? Piramidal é polar, gente, tá? Toda molécula piramidal vai ser polar. Então, amônia não pode ser. Agora, o cloro, substância simples apolar. Carbono. Carbono
com 4 ligantes, sempre é tetraédrico. Se os 4 ligantes forem iguais, tetraédrico com 4 ligantes iguais, apolar. Então essa molécula é apolar. CO2. CO2, carbono, oxigênio, oxigênio. Carbono, oxigênio, oxigênio. Linear. Toda molécula linear com os ligantes iguais do átomo central ali é apolar. O CO2 você tem que memorizar, o CO2 é apolar. Então a resposta vai ser a letra C, gente. Tá? Vai ser a letra C. Beleza? Tranquilo? Aqui o ácido é uma molécula polar, o ácido aqui. Ó. Tá? Beleza. Bom, vamos na sequência. Tá? UEM 2013. As questões da UEM, daí elas já exigem mais, tem que tomar um cuidado maior para desenhar os compostos. Gente, eu estou como dica, desenhe um por um agora, tá? Um por um comigo, porque todos esses exemplos para a prova da UEM e outros vestibulares, eles são muito, muito, muito importantes, tá? Então vamos lá. Utilizando um modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, assinale as alternativas, né, que apresentam uma correta descrição da geometria e da polaridade. Veja que uma coisa está casada com a outra, polaridade e geometria. Amônia piramidal. Gente, lembra que amônia NH3, átomo central e 3 ligantes, sobra um par de elétrons, piramidal. A gente desenhou várias vezes, tá? E lembra que amônia, entre o nitrogênio e o hidrogênio, o nitrogênio é mais eletronegativo. Lembra lá do von Club's Cup, tá? Nitrogênio e hidrogênio. O nitrogênio vem antes, então ele é mais eletronegativo. Então eu ponho uma carga parcial negativa, daí hidrogênio é positivo. O vetor vai do mais para o menos, ó, do mais para o menos. Não tem como anular. Então a molécula é polar. Então é verdadeiro primeiro, tá? Então o primeiro é verdadeiro, polar. Tá? Bom, trióxido de enxofre. Cadê o trióxido de enxofre? O trióxido de enxofre está aqui, eu coloquei para vocês. Ó. O trióxido de enxofre se faz assim: átomo central e 3 ligantes. Ó, tá? Cada oxigênio tem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O enxofre tem 2, 4, 6. O oxigênio 2, 4, 6, 2, 4, 6. Então você desenha os 3 oxigênios. Compartilha uma vez, duas. O oxigênio só faz 2 ligações covalentes, fica estável. Mas o enxofre também, tá? Então eu posso fazer uma dativa aqui, compartilho de uma vez só esse par de elétrons, tá? Então esse aqui tinha 6, mais 2, 8. Esse 6, sobrou um par de elétrons, compartilho, fica 8. E o enxofre continua usando esse par de elétrons, ó. E esse aqui também, 2, 4, 6, 8. Tá todo mundo estável. Átomo central, 3 ligantes. Não sobra elétrons livres no átomo central. Trigonal plana, tá? Lembra que no lugar da dativa eu posso pôr só um risco, tá, gente? Então é trigonal plana. É isso que ele falou? Trigonal plana? É. A trigonal plana, gente, eu quero que você lembre o seguinte comigo. Lembra que a trigonal plana, o ângulo aqui é 120, ó. Aqui é 120 e aqui é 120, tá? Lembra que entre o oxigênio e o enxofre, o oxigênio tem a maior eletronegatividade. O oxigênio ia ficar com uma carga parcial negativa e o enxofre uma carga parcial positiva. O oxigênio negativo por ser mais eletronegativo, puxa a nuvem eletrônica para ele. Carga parcial negativa, carga parcial negativa, carga parcial negativa e carga parcial positiva. Quando eu faço essa soma dos vetores, sempre sai do mais para o menos. Então, o mais aqui vai ser o enxofre. Então, o vetor vai sair do enxofre para o oxigênio, enxofre para o oxigênio, enxofre para o oxigênio. Só que quando o ângulo aqui é 120, se eu somar esse vetor com esse, gente, é aquela regra do paralelograma da física, vai dar um vetor resultante para baixo. E esse vetor eu consigo anular com esse, tá? Essa molécula trigonal plana, ela é apolar, hein? Tá? A trigonal plana é apolar. Vai a dica. Sempre que for trigonal plana, com os 3 ligantes iguais, ela sempre vai ser apolar. Sempre vai ser apolar. Tá? Bom, outro que ele deu para nós, cloreto de metila. Esse cara aqui. A dica que eu tenho, que eu dou para você, cloreto de metila, assim, tem o cloro, tá? E o radical metil, que é esse cara aqui, tá? Que é o CH3. Gente, carbono com 4 ligantes é tetraedro.
A dica que eu dou para vocês é assim: se o tetraedro tiver 4 ligantes iguais, é apolar. Se não, é polar. Se for tetraedro, 4 ligantes iguais, é apolar. Se os ligantes não forem iguais, é polar. Então, no caso aqui, vai ser polar. Tá? Beleza? Esse cara aqui. Por isso que a soma do vetor é diferente de zero. Tá? Bom, vamos lá para as respostas. Amônia é piramidal e a molécula é polar, porque eu não consigo cancelar os vetores. Tá? Ácido cianídrico. Deixa eu desenhar. Amônia, o trióxido de enxofre é trigonal, esse cara aqui, e é apolar, os vetores vão se cancelar. Todo trigonal plano com os ligantes iguais aqui vai ser molécula apolar. Dióxido de carbono, a gente está cansado de fazer o dióxido de carbono, é linear, né? Não angular, está errado. Tá? Opa. Então, tá errado isso aqui. Cloreto de metila piramidal não, é tetraédrico, tá errado. Ácido cianídrico, esse aqui, ó. Ácido cianídrico é HCN. É esse cara aqui, ó. O H faz uma ligação e o carbono faz 4. Faz uma aqui, tem que fazer 3 com o nitrogênio. O nitrogênio faz 3, tá? Entre o carbono e o nitrogênio é mais eletronegativo, fica menos. Daí o carbono fica mais. Então sai um vetor do carbono, que é o menos eletronegativo, para o mais eletronegativo, né? O que fica com carga parcial negativa e o positivo, ó, sai do positivo aqui, ó, tá? Entre o hidrogênio e o carbono fica com uma carga parcial negativa, por ser mais eletronegativo, puxa o elétron para ele, né? Daí o H fica mais. Então sai do mais para o menos. Ó. Não tem como anular. Então é polar. O ácido cianídrico é linear, átomo central, 2 ligantes. O carbono tem 4 elétrons, todos participando da ligação, não sobra. Então é linear e a molécula é polar. Então é verdadeiro. Beleza, gente? Fechou? Tá. Então essa aí daria 19, né? Vou fazer uma da CAF, tá? Ó. Olha as moléculas. SO3, SO2, água, hidreto de berílio, tá? SO2 eu já desenhei com vocês. Átomo central, 2 ligantes. O SO2 sobra um par de elétron aqui, é angular. Inclusive na revisão da aula eu coloquei essa molécula, SO2 angular. Átomo central, 3 ligantes, tá? Esse cara é o mesmo que a gente fez aqui, só voltando, ó, o trióxido de enxofre é trigonal plana. Tá? De tanto treinar, as moléculas vão ficando batidas. Ó, a água angular, a gente fez várias vezes, tá? Sobra 2 pares de elétrons. Agora, esse aqui eu quero que você tome cuidado. O hidreto de berílio. O berílio só tem 2 elétrons. Lembra que ele foge à regra do octeto. Ele fica estável com 4. Ó. Ele faz uma ligação covalente aqui e uma aqui, ó, com o hidrogênio. Tá? Fica estável com 4 elétrons. Não sobra elétrons no átomo central. Ele vai ser uma linha reta aqui, ó. Tá? Beleza, olha o que ele fala. O SO2 é angular? SO2 é angular? Sim. Molécula polar? Sim, porque toda molécula angular é polar. Tá? A gente já fez a soma dos vetores aqui. SO3 é piramidal? Não, é trigonal plana. Já está errado. SO2 é angular? Sim. É polar? Sim. Toda molécula angular é polar, angular, polar, angular, polar. SO3 é trigonal plana? Sim, SO3 é trigonal plana. É apolar? Lembra que sim. Trigonal plana, com os 3 ligantes iguais, lembra 120, 120, 120. Tá? Acaba dando um vetor resultante para baixo e um para cima. E eles se anulam, é apolar. Água angular? Sim, toda angular é apolar? Sim. Hidreto de berílio angular? Não, errado. SO2 angular e polar? Sim. SO3 trigonal plana e apolar? Sim. Água angular e polar, sim. Hidreto de berílio linear, sim. E apolar, sim, gente, pelo seguinte, entre o berílio e o hidrogênio. Ó, lembra que eu falei assim, quando você tem uma molécula linear e os ligantes aqui forem iguais, sempre vai ser uma molécula apolar, tá? Então aqui, ó, os vetores eles vão se anular, gente, tá? E a eletronegatividade do hidrogênio para o berílio, o hidrogênio é mais eletronegativo. Então o hidrogênio fica menos, menos, o berílio mais, tá? O vetor sai do mais para o menos, do mais para o menos. Vai dar para cancelar os vetores aqui, ó, tá?
Então, a resposta desse vai ser a letra C. Fechou, gente? Beleza. Tá. Quero fazer mais um teste da UEM, tá? Mais um teste da UEM. Coloquei um resuminho aqui para vocês, ó, tá? Questão de 2014, questão 78. Gente, essa questão é brilhante. É uma questão que não é todos os alunos que conseguem acertar. Então, redobra a tua atenção, que vai fazer a diferença para você acertar esse exercício e os testes que vêm pela frente. Aqui tem um composto que já caiu na prova do Enem, que eu vou destacar ali para vocês, tá? Olha o que ele fala. Ele fala assim, ó. A partir dos conceitos da teoria de repulsão dos pares de elétrons de valência, assinale as alternativas corretas. A respeito da geometria e da polaridade das moléculas, ó, as duas coisas, geometria e polaridade. Ó, a molécula do dióxido de carbono, o disulfeto de carbono e o difluoreto de xenônio são lineares e apolar. Gente, calma. O CO2, a gente fez várias vezes, é linear, tá? Ó, o carbono e o oxigênio é mais eletronegativo, ele fica com uma densidade de carga negativa e o carbono positivo. O vetor sai do mais para o menos, a gente cancela esses vetores, a soma da zero e da apolar. Só que acontece que, se eu pegar no lugar do dióxido de carbono, disulfeto de carbono, o sulfeto é o enxofre. E o enxofre é da família do oxigênio. Era só colocar enxofre aqui, dá igual. Então era só pegar com uma borracha, apagar aqui o oxigênio e pôr enxofre. Vai dar o mesmo composto. Aqui enxofre também. Vai dar uma molécula polar, tá? Diferente de você pegar o difluoreto de xenônio. Ó. O difluoreto de xenônio é esse aqui. Ó. É 2 átomos de flúor e 1 átomo de xenônio. Tá? O que acontece? O flúor precisa fazer uma ligação para ficar estável. O flúor é uma ligação. O xenônio tem 8, né? Um elétron aqui, nessa ligação, 1 aqui, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sim, ele é um gás nobre. Fazendo a ligação, daí ele fica com mais um aqui do flúor, mais um aqui do flúor. O total ele fica com 10, né? Mas eu quero que você aprenda comigo, isso é para o EN, é um caso especial também. Átomo central e 2 ligantes. Tá? Esse é um caso de octeto expandido, o xenônio aqui, né? Ó, átomo central e 2 ligantes. Quando sobra 3 pares de elétron, a molécula é linear, tá, gente? Átomo central, 3 ligantes. Se sobrar 3 pares de elétron, a molécula é linear. Então ele fala assim, a molécula de disulfeto de carbono, dióxido de carbono, disulfeto de carbono e difluoreto de xenônio são lineares. Todas vão ser lineares, tá? E todas vão ser apolar? Sim. Todas vão ter exatamente o vetor igualzinho do oxigênio. Lembra, se a molécula for linear com os ligantes iguais aqui, gente, a molécula vai ser apolar, tá? Então, A01 é verdadeira. As moléculas de trióxido de enxofre, a gente acabou de fazer o trióxido de enxofre. Ó, trifluoreto de boro, não são lineares. Não, ó, o trifluoreto de boro é igual ao tricloreto de boro. Ó. No lugar de cloro, se eu colocar flúor, aqui dá a mesma coisa. A geometria dele é trigonal plana. Lembra que o boro fica estável com 6 elétrons, não sobra elétrons livres aqui, ó. Átomo central e 3 ligantes. Lembra que essa molécula, o BF13, eu falei na aula, falei, gente, grava isso aí para a prova da UEM, é muito importante. Ou o BCl13 é a mesma coisa. Átomo central, 3 ligantes, não sobra elétrons no átomo central, é trigonal plana. As moléculas de óxido de enxofre e trifluoreto de boro são lineares? Não, elas são trigonal plana. Ó, se você voltar um pouquinho na aula, no exercício passado, a gente desenhou o trióxido de enxofre. Ele também é trigonal plana. Tá? Não tem como ser linear com 3 ligantes, gente. Tá? E ele fala, são polares? Sim. Todo trigonal plana com os 3 ligantes iguais vai ser apolar.
a soma dos vetores dá zero. Guarde esse caso do boro para mim. Ó. Sai um vetor para cima, um para baixo, um para baixo. Ó. Só que a soma desse vetor com esse dá um resultante em azul. Esse azul a gente cancela com esse em vermelho. Ó. Se eu somar o momento dipolar 1 com o momento dipolar 4, um anula o outro, a soma dá zero o resultante. E a molécula é apolar. Então tá certo, tá? Trigonal plana, 3 ligantes iguais, molécula apolar, tá? Próximo, 08. Por apresentarem geometria tetraédrica, as moléculas de metano, clorometano, triclorometano e cloroformo e tetracloreto de carbono são todas apolares? Gente, todas essas moléculas que ele está mostrando para a gente são moléculas tetraédricas. Lembra que eu coloquei para vocês, quando a molécula é tetraédrica com os 4 ligantes iguais, ela é apolar. Tá? Então, o metano, que é carbono com 4 hidrogênios, é apolar. Já o clorometano vai ser um cloro, carbono com 3 hidrogênios. Já passa a ser polar. O diclorometano, eu mostrei para vocês, é polar. O clorofórmio, eu coloquei para vocês que é polar. Já o tetracloreto de carbono vai ter 4 cloros ligados a carbono. Tetraedro com 4 ligantes iguais, daí é apolar. Então, tetraédrico, se os 4 ligantes forem iguais, é apolar. Caso contrário, é apolar. Então, esse item, ele está falando que são todos apolares. Então, está errado. Beleza, gente? E o último, já saiu ali que é verdadeiro, mas vamos ver. Todas as moléculas diatômicas são lineares. Sim. Por exemplo, cloro com cloro. Tá? Oxigênio com oxigênio. Todas as moléculas diatômicas são lineares. Ou hidrogênio com cloro? Sim, todas diatômicas são lineares. Sendo apolares quando compostas de átomos iguais. Sim, cloro com cloro, substância simples. Toda substância simples diatômica é apolar. Verdadeiro. E polares quando tiver 2 átomos diferentes. Sim, hidrogênio com cloro. Diatômica com átomos diferentes. Polar. Então, 16 está correto. Fechou, gente? Tá? Beleza. Mais um da UEM, tá? Teste de 2016. Teste bem importante também. Olha o que ele fala para nós. Ó. Exige mais, tá? E você vai vendo que cai, gente, repete, tá? Por isso que quem quer UEM tem que treinar as provas. Ó, os átomos, por meio de suas ligações químicas, podem perder, receber ou compartilhar elétrons de moléculas. Essas podem ser polares ou apolares. Isso está diretamente relacionado com sua geometria, a polarização das ligações,